Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos a flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberão, amigo dos cobradores de impostos e os pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Na longa estrada da vida, o único caminho quer o Senhor Deus que nós percorramos. A meta, para nós que cremos, é o próprio Deus. Fomos criados por Ele, somos conduzidos por Ele, ensinados por Ele, advertidos por Ele. Nada nos falta para que conheçamos o caminho a ser seguido, que é, ao mesmo tempo, a verdade a ser professada e a vida a ser vivida. Com muita sabedoria, Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, se identifica com essas três realidades. Jesus é, ao mesmo tempo, caminho, verdade e vida. A vida não é uma realidade estática. Ninguém vive por viver. Para lembrarmos uma frase de uma das músicas de Roberto Carlos, da década de 70, traduzindo talvez uma certa desilusão amorosa. Uma música até bonita: eu vou vivendo por viver. O cristão não vive por viver, o cristão vive por causa de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida é um lucro, porque caminha para Cristo. E a morte, passagem dolorosa, porta transponível para todos, e dela ninguém escapou, nem nosso Senhor Jesus Cristo. Até que ela chegue, a vida transcorre como uma aventura num caminho. É óbvio que depois do pecado, o demônio, que não pode cancelar o caminho, tenta desviar-nos do caminho, apresentando veredas, atalhos, e quem percorre-os verdadeiramente pode se dar muito mal. E o dar-se muito mal é algo bem grave. A condenação. Para que ele consiga desviar-nos do caminho, ele se utiliza de muitos estratagemas. No lugar do caminho, atalhos. Sedutores. Aparentemente prazerosos. Compensatórios. No lugar da verdade, meias verdades. Mentiras. Embustes. Engodos. Ele é o sedutor do mundo inteiro,
é São João, no capítulo 12 do Apocalipse, quem utiliza esta expressão. Jesus vai mais além ao chamá-lo de pai da mentira. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E ele é uma falsa vida, que na verdade é uma morte. Se Jesus então é caminho, verdade e vida, o demônio é atalho, mentira e morte. Ocorre que o atalho nunca nos é apresentado como uma alternativa ao caminho, mas como um caminho. Deus é santo, santo, santo. 777. 7 é o número da perfeição. Evoca a ideia de plenitude, de exatidão. 7 dias da semana, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. 7 é o número de Deus por excelência. E o diabo chega perto. É 666. 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Cuidado, portanto, amados, porque na longa aventura da vida, caminhos, entre aspas, serão apresentados ao homem como alternativa ao único caminho que é Cristo. Meias verdades, supostas verdades, como alternativa à única verdade que é Cristo. E aparentes vidas que na verdade são morte. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 5, versículo 23. Feita essa introdução de 10 segundos, agora vamos entrar na leitura impressionante do Evangelho que nós acabamos de ouvir, porque mostra a desolação de nosso Senhor Jesus Cristo, que, querendo nos mostrar o verdadeiro caminho que é Ele, a única verdade que é Ele e a única vida que é Ele, num certo momento de sua vida pública, constata que todos os dispositivos pedagógicos, amorosos, de que Deus Todo-Poderoso se utilizou ao longo da história da salvação para conduzir Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Reparem o que diz a primeira leitura. E te ensino coisas úteis. Te conduzo pelo caminho em que andas. Eu te conduzo. Caminho, mais na frente, já disse, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Esse caminho até a chegada de Jesus na carne é conduzido pelo próprio Deus em Israel, no Antigo Testamento, mediante os profetas, Deus falando diretamente a eles e por eles, pelos patriarcas e às vezes até pelos reis, conduzindo o povo, mediante a pregação, mas também recordando a lei que ele entregou a Moisés e as prescrições que se seguiram a ela e na obediência a ela. Eu te conduzo. Agora, o detalhe da primeira leitura, que foi redigida, aliás, na época em que Israel estava no exílio, pagando pela sua desobediência. Foram 70 anos de exílio. Depois, diga-se de passagem, de séculos, em que Deus Todo-Poderoso, diante da recalcitrância, da desobediência, da dureza de coração do povo, enviou profetas em abundância para recordar ao povo a necessidade de voltar-se para o Senhor, de renunciar aos ídolos, de não ser mais infiel. Constata, essa é a leitura que Deus faz, o povo ainda está no exílio, está se preparando para voltar. A segunda parte do livro do profeta Isaías, chamada de Deutero-Isaías, ou seja, dos capítulos 40 a 55, essa segunda parte de Isaías foi redigida, relata acontecimentos do exílio e do retorno de Israel do cativeiro de Babilônia rumo à terra prometida, 70 anos depois. E aqui o Senhor recorda, como que a dizer, vocês estão pagando pelos pecados, pelas desobediências de vocês. Vocês vieram para cá, por que não quiseram me escutar? Escutem só
a primeira leitura de hoje. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, tua justiça como as ondas do mar, ou seja, tua paz seria abundante, seria farta e seria incomensurável. Tua descendência seria como a areia do mar, os filhos do teu ventre como os grãos de areia, e teu nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado da minha presença. Deus considera oportuno, alguém que não tem fé poderia dizer, ele está passando na cara. Expressão no Brasil que significa, eu errei e o Senhor ainda se compraz em lembrar da minha desgraça. Bem, a pedagogia de Deus é exatamente esta. Não é passar na cara, mas ajudar aquele que dele se afastou a compreender que o que está acontecendo não é fruto da vingança de Deus no sentido humano, mas consequência dos seus atos, de sua recalcitrância, de sua desobediência. E ao recordar, se você tivesse, se você não fizesse, se você me obedecesse, isso faz parte da pedagogia, porque ajuda a pessoa a fazer uma leitura justa dos acontecimentos, porque a pessoa dura na queda, cabeça oca, que é advertida durante muito tempo, insiste na prática do pecado, depois começa a colher as consequências e não tem a sensibilidade, a maturidade de olhar para trás e fazer um nexo entre causa e efeito, ou seja, é a burrice que eu cometi, eu fui cabeça dura, eu fui o culpado, eu fui o responsável e não mais ninguém. É lógico que quem faz isso tem um pouco de humildade e tem um pingo de maturidade, porque no sofrimento ele é chamado a amadurecer como o filho pródigo, na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome. Por isso, às vezes é oportuno, e até um dever do pai ou da mãe, quando o filho dá uma cabeçada, quando o filho comete uma fraqueza, se você tivesse me escutado. Isso é bom, não no sentido de vingança, isto é, já que ele está arrasado, agora vou me vingar, agora vou desmoralizá-lo mais ainda. Não é isso, não é isso. Mas quem ama, vendo a pessoa amada, depois de ter desobedecido, depois de ter quebrado a cara, precisa ir ao encontro dela, para fazer essa leitura e ajudá-la a compreender o que São Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que o homem semeia, isso ele colherá. Dito isso, nós passamos para o salmo que nós acabamos de ouvir. O salmo que nós acabamos de ouvir é o primeiro do Saltério. O Saltério é um livro da Bíblia que contém 150 cantos, chamados de salmos. A palavra salmo significa um canto redigido para ser entoado com instrumento de corda. E o primeiro salmo é o salmo dos dois caminhos. Aquele que caminha no caminho da justiça, os justos, e aquele que caminha na senda dos maus, o caminho dos eleitos e o caminho dos insensatos. Cada um a ser percorrido é fruto de uma decisão nossa. O Senhor nunca nos imporá, obrigando-nos a percorrer o caminho da verdade e da justiça, que é Ele, nem nos impedirá de percorrer o caminho que leva à perdição. Ele nos propõe os dois caminhos no respeito à nossa capacidade de discernimento e de decisão. E adverte-nos que cada um terá consequências. Assim, por exemplo, feliz é todo aquele que não anda no conselho, segundo o conselho dos perversos, e não entra no caminho dos malvados, nem se senta junto aos zombadores, mas só encontra o seu prazer na lei de Deus e sem cessar nela medita dia e noite. É claro que em outras citações da Bíblia o Senhor vai dizer, percorre, aceita, escolhe, eu sou o caminho, vinde a mim. São abundantes as exortações do Senhor, mas nunca uma imposição, nunca da parte de Deus existiu, existe ou existirá uma imposição que viole a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolha. E diz as consequências, o prêmio, já nesta vida,
para quem não se assenta com os malvados, para quem não segue os conselhos dos perversos, para quem não se alia e percorre a longa estrada da vida com os pecadores. É semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada e dá seus frutos ao seu tempo. Suas folhas jamais vão murchar. E algo muito confortador, tudo o que ele faz vai prosperar. Hoje se fala de prosperidade, de crescer em termos de saúde, de paz na família, de sucesso no trabalho, nos negócios. Tudo isso é dado para quem percorre o caminho de Deus. Para quem procura, na longa aventura da vida, estar com o Senhor, escutar o Senhor, deixar-se conduzir, instruir, exortar, advertir-se pelo Senhor. Mas o Salmo termina: bem outra é a sorte dos perversos. São iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. E a conclusão é muito bonita. Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Amados, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois é crendo com palavras que se chega à salvação e é confessando com a boca que se obtém a justiça. No evangelho de hoje, outro lamento de Deus. As leituras de hoje são de lamentos, com exceção do Salmo. Na primeira leitura, Deus lamentou-se. E aqui ele se lamenta de novo. Agora é o próprio Jesus Cristo. 3 anos de vida pública e ele constata: que povo duro, que não se converte com nada, que não se arrepende com nenhum dispositivo que Deus Todo-Poderoso se digna enviar. E aqui ele e Nosso Senhor e São João Batista são apresentados como propostas mais ou menos diferentes, se bem que todas elas essencialmente idênticas, porque procedem de um único Deus. João Batista é o que veio preparar o caminho do Senhor, com uma linguagem austera, com uma linguagem dura, com uma linguagem incisiva. João Batista não dava brecha para ninguém. João Batista era extremamente exigente, inclusive com Herodes, que praticava o adultério, e essa foi a causa da morte de Herodes, o ódio de Herodíades, a esposa do irmão de Herodes, Filipe, com quem ela mantinha, ela, esposa de Filipe, irmão de Herodes, vivia em adultério com seu cunhado, que era Herodes. João Batista denunciou, ele foi preso, e um dia, Herodíades, numa festa, depois que sua filha dançou na presença do rei, o que você quer, ainda que seja metade do meu reino, eu dou para você, disse Herodes à menina. E a menina, não sabendo o que perguntar, pediu à mãe: o que é que eu devo perguntar? O que é que eu devo pedir a ele? A cabeça de João Batista. João Batista, portanto, quanto à energia da pregação, foi intransigente, foi duro, foi radical com o pecado. Era uma pregação dura, atenção, chamada por Jesus aqui de pregação de lamento. Já Jesus Cristo, aquele que João Batista anunciou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem dúvida alguma fez pregações duríssimas, mas manifestou sobretudo a misericórdia, a compaixão para com os pecadores. Jesus, portanto, aqui é comparado com aqueles que tocam flauta. João Batista como aquele que entoa lamento. Vejam a reclamação de Jesus. Com quem vou comparar esta geração? Como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Aí vem a interpretação dessa alegoria. Veio João que não come nem bebe e vocês dizem que ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Ele está com o demônio. O coração do homem, quando está fechado para Deus,
qualquer coisa que Deus faça, ele sempre vai rechaçar, sempre vai fazer uma leitura pervertida daquela manifestação doce ou às vezes enérgica de Deus para com o homem. Concluo essa homilia com o arremate do evangelho de hoje. Reparem, a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. É a última frase do evangelho de hoje. A sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Pergunta-se, quem é a sabedoria? Que sabedoria é essa? 1 Coríntios capítulo 1, de 22 a 24. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, é força de Deus e sabedoria de Deus. Pronto, São Paulo explica quem é a sabedoria que foi justificada pelas suas obras. É Jesus. E que obras são essas? Por meio das quais essa sabedoria é justificada? Jesus diz em João 10, de 37 a 38. Se eu não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Mas se eu as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Crer nas obras de Jesus. E essa é uma delas, a Eucaristia que está em andamento. E a pregação da igreja é outra delas. E tantas outras são as manifestações do bondoso e amável Jesus, que vem ao nosso encontro, ora com uma linguagem de flauta, para que dancemos. Ora com uma linguagem de lamentos, para que batamos no peito. Ambas as manifestações da bondade de Deus, acolhamos neste advento e sempre, para rendermos graças àquele que é bom e cuja misericórdia é eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.